O Tribunal de Contas detectou acordos de pagamento paralelo nas parcerias público-privadas. Em causa estão encargos não previstos para o Estado de cerca de 705 milhões de euros. No relatório que é divulgado hoje, a que o Económico teve acesso, o Tribunal de Contas analisou 16 parcerias no setor rodoviário. Em 7 das 16 concluiu que houve acordos entre os bancos financiadores, as subconcessionárias e as Estradas de Portugal. A instituição revela ainda que o montante não foi objeto de apreciação e já pediu às Estradas de Portugal que envie as reposições financeiras dos contratos para investigar eventuais infrações. Pedro Passos Coelho aplaude o relatório do Tribunal de Contas, que só peca por ser tardio. O Primeiro-Ministro promete estudar as conclusões e apurar responsabilidades rapidamente. O Governo pode agora vir a rever os contratos celebrados por governos anteriores com os privados. É um relatório que surge tarde, mas ainda bem que surge, na medida em que reporta um conjunto bastante alargado de irregularidades graves que tiveram lugar no passado, quando se tratou de fazer a renegociação de contratos entre o Estado e um conjunto de concessionários na área rodoviária. Não quero adiantar para já que consequências em particular é que serão retiradas, até porque julgo que essas coisas não devem ser vistas com precipitação. Devemos analisar devidamente o relatório, verificar o que é matéria que possa eventualmente ter de ser apurada em sede da ação penal e o que é que será importante para iluminar o Governo naquilo que respeita à renegociação dos contratos que vai ter de ocorrer com as concessionárias. Mas quaisquer que sejam essas consequências, o Governo não demorará a anunciar as suas intenções nessa matéria. Jaime Quezado e Rui Santos são convidados deste Em Foco. Obrigado a ambos mais uma vez pela presença. Senhor Deputado, começo por si. A confirmar-se o teor deste relatório, isto indicia aqui uma prática, no mínimo condenável, que recai fundamentalmente sobre o ex-secretário de Estado Paulo Campos, do anterior governo. Olha, eu sou a favor de que a verdade seja apurada. Dou a quem doer, a verdade dos factos deve ser apurada e devem-se sacar responsabilidades a quem eventualmente tenha responsabilidades. Mas desde sempre fui a favor de um modelo de parcerias público-privadas, desde que esse modelo fosse bem usado. Lembro-me que sou de um distrito que, se não fosse a existência desse modelo, não teria a A24, a Autostrada Transmontana e em construção, por exemplo, o túnel do Marão. Já percebemos que hoje, politicamente, é interessante para o atual governo questionar algumas das parcerias público-privadas. Lamento que não se possam questionar todas e que não se possa averiguar todas as parcerias público-privadas. Há algum frenesim à volta deste tema, mas relembrava que há neste momento uma comissão de inquérito na Assembleia da República, têm sido ouvidas muitas personalidades, tem havido contraditório e é importante que desse contraditório possa sair luz e possa sair, sobretudo, possam sair conclusões que permitam que no futuro alguns dos erros que eventualmente tenham acontecido não se voltem a repetir. Mas estranho, e isso surpreende, é que exatamente há uma semana saiu o Decreto-Lei 111/2012, de 23 de maio, aprovado já por este Governo, que tem por objeto a definição das normas gerais para este tipo de parcerias e que, num dos seus pontos, no artigo 48.5, e passo a citar, que da aplicação do presente diploma não podem resultar alterações aos contratos de parceria já celebrados ou derrogações das regras neles estabelecidas, nem modificações a procedimentos de parcerias lançadas até à data da sua entrada em vigor. Ora, se aconteceram irregularidades, se há problemas, se há dúvidas, se há suspeitas, quem governa hoje tem que repor a legalidade. Claro. E estranho que tenha saído este diploma que, de certa forma, este decreto-lei, que, de certa forma,
blinda a possibilidade do Estado renegociar estas parcerias público-privadas. E estranho, porque não houve nenhum problema em renegociar com os pensionistas, com os funcionários públicos, com os mais fracos, as suas pensões, os seus salários, o 13º e o 14º mês, e parece que há alguma dificuldade em encarar esta situação e repor, no fundo, a legalidade, se há que repor a legalidade, ou rever as parcerias, se há que as rever. Sr. Deputado, deixa-me fazer aqui um pouco o papel de advogado do diabo. O Governo também já cortou alguma coisa em relação às rendas excessivas de eletricidade. Pode-se dizer que cortou muito pouco, mas já cortou alguma coisa. Para além da questão dos pensionistas, que aí há de facto uma quebra de um contrato social entre o Estado e os pensionistas. Vamos esquecer o deputado Paulo Campos. Sim. Não. Que até agora ainda não comentou esta informação, porque diz que quer conhecer o teor do relatório, o que é legítimo, como é lógico. Se de facto houve aqui, se eventualmente terá existido aqui a sonegação de informação ao Tribunal de Contas, que é isso que está aqui em cima da mesa, esta atitude é condenável. Seja o deputado Paulo Campos, seja alguém do PSD, seja alguém do CDS-PP, do Partido Comunista Português, de quem quer que seja. Não é? Por aí não há volta a dar. Não há rigorosamente volta nenhuma a dar. Estou perfeitamente de acordo. Mas lembrava que há um apêndice a esse relatório que surgiu, que ainda não foi analisado, nem desse apêndice foi dado eco e conhecimento. Lembrava que muita gente fala das parcerias público-privadas sem as ter estudado de forma exaustiva. Ainda há dias saiu um livro do juiz jubilado Carlos Moreno, o que é assim que se chama. Não, esse livro já tem quase um ano, se não tem mais, não é? Sim, mas foi um outro livro recentemente muito interessante acerca disso, foi há dias, que eu ainda não li, mas... alvo de notícia em que dizia que Portugal era o campeão das parcerias público-privadas e, por acaso, esqueceu-se de incluir nesses termos de comparação o Reino Unido. Mas o Reino Unido suspendeu-as todas. Está agora a reavaliá-las. Estou a dizer que já as fez. Esqueceu-se. E o Reino Unido criou uma estrutura estatal própria com know-how suficiente para negociar os contratos. Por exemplo, ou não observou que multiplicou por 1000 os valores que tinha calculado no custo das parcerias em Portugal. Portanto, há erros grosseiros. Acho que vale a pena analisar tudo. Como disse, este relatório do Tribunal de Contas é uma das peças de um puzzle. Vamos ver o puzzle todo e depois vamos tirar conclusões. Agora, percebo que politicamente isto possa servir de arma de arremesso, e é uma altura propícia para que tal aconteça por parte do Governo. Agora, volto a dizer, apurem-se responsabilidades, dou a quem doer, se houve práticas incorretas, essas práticas têm que ser condenadas. Jaime Quezado, o teor deste relatório que hoje veio a público, tanto no Diário Económico, como também, por exemplo, no Correio da Manhã, indicia ou não aqui uma prática condenável? Eu começava por tentar, de uma forma muito rápida, ir ao centro da questão, que é perceber o que é isso das parcerias público-privadas, não é? Que neste caso em concreto, nestes epifenómenos que nos estão a acontecer, eu chamaria de parcerias para-privadas ou parcerias pseudopúblicas, mas já lá vou. As parcerias público-privadas resultaram, e é bom que se diga muito rapidamente, num sentido estatal, em que de facto se percebeu que muitas vezes era mais fácil para o Estado, dada a ausência de financiamento, recorrer aos privados e fazer com eles uma espécie de pacto estratégico, que incluía também uma dimensão de financiamento, no sentido de com isso conseguir levar a bom termo os projetos. E de facto, nos últimos 10 anos, com alguma particular incidência maior nos últimos 6 anos do governo de Sócrates, optou-se muito por este modelo. Nós temos alguns projetos estruturantes para o país, como foi o caso do Parque Escolar, como foi o caso das autoestradas e como foi o caso também de outras obras relevantes, mesmo, por exemplo, na área das tecnologias, toda a infraestrutura que foi feita, nomeadamente nas chamadas redes de banda larga, foi tudo através de parcerias público-privadas. O Parque Escolar não. A Parque Escolar não é uma parceria público-privada, mas tem uma base que está subjacente também ao recurso aos privados, mas de uma lógica diferente. Pronto, a Parque Escolar, de facto, não é. Mas, por exemplo, as redes de banda larga têm. A questão que está aqui em cima da mesa é, de facto, permitir que os privados,
em condições que sejam devidamente negociados, possam dar o seu contributo para aquilo que são projetos estratégicos. Onde é que isto falha à partida? O instrumento em si Onde é que isto falha à partida e onde é que, de facto, isto louvável falhou? e funciona também, não é? Primeiro porque houve, a partir de certa altura, uma vontade voraz e incontrolável de facto, realizar obra e que, sem isso, não conseguir ter os mecanismos de controle minimamente eficazes. Isso foi visível, ou seja, a partir dessa altura, no anterior governo, notou-se, de facto, sobretudo nesta área dos transportes e na área das estradas, uma vontade inexorável de facto, conseguir levar a bom termo a execução das obras e, portanto, aquilo que são mecanismos normais de respeito à concorrência, de respeito por concursos, de respeito por mecanismos de utilização de dinheiros públicos, acabou por não acontecer. Isto por um lado. Depois, por outro lado, porque de facto nós temos que perceber que isto estava numa área que era o anterior Ministério dos Transportes, onde de facto houve uma concentração excessiva. Se calhar neste governo também isso acontece, mas infelizmente, ou felizmente, penso eu, já não há investimentos para fazer e, portanto, os riscos acabam por ser menores de áreas de intervenção. Estamos a falar dos transportes, estamos a falar das telecomunicações, estamos a falar de tudo o que no fundo tem a ver com investimentos estruturais muito grandes. E, portanto, o que o relatório do Tribunal de Contas vem demonstrar, e eu conheço bem a filosofia do Tribunal de Contas, até porque noutros tempos também já acompanhei processos deste género, é demonstrar que, efetivamente, nem os princípios da concorrência, nem os princípios da utilização dos dinheiros públicos, nem os princípios da salvaguarda dos concursos foram seguidos. Portanto, o que falhou aqui neste processo, na minha opinião, foi a tutela que geriu este processo, por inconsciência, na minha opinião, por falta de mecanismos formais e processuais, não ter tido cuidado de, por um lado, conter esta voragem política de querer investir sem mais nem menos, e, por outro lado, não se ter dotado dos mecanismos processuais. Esta é uma situação, na minha opinião, inconcebível em sede de uma democracia aberta como aquela que nós vivemos hoje, e acho que, de facto, muito do descrédito que neste momento a classe política tem a ver com este tipo de situações. Ou seja, quando efetivamente nós assistimos a investimentos que foram feitos nos últimos anos nestas áreas sem qualquer tipo de sentido. Se vimos no outro dia, numa conversa, falar com várias pessoas, a quantidade de autoestradas que foram concluídas nos últimos anos, nomeadamente ao nível de eixos rodoviários à volta do Porto e de Lisboa, que é uma coisa perfeitamente inconcebível. As pessoas que vêm do estrangeiro a Portugal, muitas vezes até ficam admiradas como é que é possível, num país como o nosso, com a dimensão que tem e com a situação económica que tem, nós temos em algumas zonas, não falo naturalmente às montes, eu acho que o túnel do Lumarão, que infelizmente está parado por falta, precisamente por causa destas situações, ou seja, acaba por ser um bocado vítima destes problemas. Costumamos dizer que os bons projetos acabam depois por ser penalizados pelos maus projetos. O túnel do Marão é um projeto fundamental para aceder a Vila Real e para aceder a toda a zona de Trás-os-Montes. E infelizmente está parado, porque obviamente o Estado não tem dinheiro, e não tem dinheiro precisamente por causa disto, porque se efetivamente a situação foi de tal forma mal gerida que acabou por isso. E portanto, eu acho que o que se está a passar com estas parcerias público-privadas... Eu não conheço bem o processo, não é bem por isso. Eu diria que relativamente às parcerias público-privadas isto vai ter dois problemas muito graves. O primeiro é que está a destruir muito, sobretudo nos mercados internacionais, e não nos admiremos que venhamos a ter artigos na imprensa internacional sobre essa matéria nos próximos tempos, aquilo que é a reputação dos princípios da boa prática do ponto de vista financeiro em Portugal. Isto é fundamental. Eu acho que nesta altura... Nós temos que avançar, porque senão não temos tempo para discutir outro tema, mas prossiga. Isso é espera. E a segunda questão, que parece também decisiva, é que, efetivamente, nós corremos o risco, se não rapidamente forem apuradas as verdades dos factos, como disse muito bem, de certa forma, não legitimar aquilo que possam ser práticas futuras. Nós temos ainda alguns investimentos importantes que vão ter que ser feitos nos próximos tempos. Primeiramente, ao nível da rede do metro, do Porto, da rede do metro de Lisboa. Por favor. Isso vai ser feito. Portanto, eu acho que este é, de facto, um mau exemplo daquilo que é a má prática do que deve ser, de facto, a gestão de dinheiro públicos, sobretudo numa área como é a área das infraestruturas públicas, que é vital para o país. Rui, queria algo. Só uma nota muito rápida. Eu não tirava já conclusões. Eu julgo que vale a pena a gente esperar para ver. Esperar para ver, exatamente. Sim, senhor. Vamos introduzir o outro tema em destaque no Enfoque de hoje. A Unidade Técnica de Apoio Orçamental detectou um erro na execução orçamental dos primeiros 4 meses do ano. A receita dos impostos indiretos caiu o dobro do anunciado pelo Governo. Na semana que passou, a Direção-Geral do Orçamento divulgava as contas do Estado dos primeiros 4 meses do ano. De acordo com a DGO, as receitas com impostos indiretos, como por exemplo o IVA, tinham caído 13,5%. Poucos dias depois, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental encontrou um erro nos valores anunciados pelo Governo. De acordo com a análise da UTAU, a que a agência Lusa teve acesso, a quebra na receita com impostos indiretos não é de 3,5%, e sim de 6,8%, quase o dobro da variação pública na síntese de maio da DGO. Para os técnicos independentes que dão apoio aos deputados, a DGO não somou
os 238 milhões de euros provenientes do IVA social dos primeiros 4 meses do ano passado. Ora, esta conta influencia a comparação entre os primeiros 4 meses deste ano com os primeiros 4 meses de 2011, uma incorreção que interfere e modifica a percentagem da queda que tinha sido divulgada para as receitas fiscais da Administração Central e Segurança Social. Refeitas as contas, incluindo os 238 milhões que tinham sido deixados de fora, chega-se então aos 6,8% de queda de receitas. A Unidade Técnica de Apoio Orçamental revela ainda que, com esta correção, a receita fiscal da Administração Central mais Segurança Social caiu 2,3% e não aumentou 0,2%, como dizia a DGO. Em vez de falar em erro, o Primeiro-Ministro prefere dizer que se tratou de um lapso, mais outro, da Direção-Geral do Orçamento nas contas apresentadas. E assegura Pedro Passos Coelho que não vai ter qualquer impacto nas metas estabelecidas pelo Governo. Terá sido um lapso que foi detectado pela UTAL, na medida em que a receita indireta do IVA, que é a receita em causa, que não foi devidamente contabilizada nos impostos indiretos, no IVA, portanto, trata-se do IVA social, está contabilizado numa outra rúbrica orçamental. Mas o que é importante aqui anotar é que isso não tem qualquer impacto sobre o nível da execução que está a decorrer e, portanto, não é nada que ponha em causa as metas que estavam estabelecidas. A Receita Fiscal não tem hoje uma leitura diferente daquela que teve no passado, pelo facto desse engano, digamos, ter sido detectado. Já não são lapsos a mais? É evidente que é importante que uma instituição como a Direção-Geral do Orçamento seja rigorosa na informação que dá. E, portanto, um lapso deste género não fica bem, sobretudo porque é um lapso técnico. Eu concordo com o Primeiro-Ministro no sentido em que ele diz que, efetivamente, isto não vai afetar aquilo que possa ser a execução do orçamental deste ano. Mas isso é que eu gostava que me explicasse porquê. Não, porque as previsões que o Governo fez, e penso que isso é claro, até das análises que têm sido feitas, foram previsões que têm uma evolução gradual ao longo do ano, e já sabia que o impacto nestes primeiros 6 meses ia ser muito negativo, sobretudo por causa do IVA. Né? Nós estamos a falar de impostos indiretos, estamos a falar do facto de, agora do mês de abril, se ter notado já uma primeira impacto ao nível do imposto do valor acrescentado, que vai ter mais impactos em maio, e, portanto, vai ser a questão. Agora, eu concordo que, de facto, este tipo de lapsos não são lapsos desejáveis. Primeiro, porque põe em causa aquilo que é o rigor técnico da Direção-Geral do Orçamento, que é uma entidade-chave das contas públicas. É por lá que passam os custos, é por lá que passa também a gestão da própria receita. E, portanto, acho que não é bom para a transparência do sistema que isso acontece. Agora, eu acho que também não vale a pena fazer disto um cavalo de batalha. Portanto, nós estamos a fazer uma batalha de longo curso. Tudo isto são, no fundo, etapas dessa batalha. Como já referi noutros programas, o que interessa agora, numa primeira fase, é a execução do primeiro semestre. Vamos ver, em meados de julho, quando essa execução aparecer, se efetivamente as coisas estão bem ou estão mal. Se me disser que no final do primeiro semestre a situação das contas públicas portuguesas, em termos de execução da receita versus execução da despesa, é de facto surpreendentemente muito má face àquilo que era o que estava inicialmente previsto, eu diria que há claramente sinais para preocupação. Acho que estes faits divers não são desejáveis, não são bonitos, demonstram alguma falha técnica que não é desejável, mas também não são dramáticos ao ponto de fazer isto um cavalo de batalha. Rui Santos, admito que o Governo tenha, entre aspas, martelado as contas premeditadamente, tal como já acusou o Bloco de Esquerda e, de certa forma, também o Partido Comunista Português. Não, eu acho que neste momento o que é importante sublinhar é que Vítor Gaspar rima com falhar. Rima com falhar, é verdade, porque olha, no primeiro orçamento de Estado que apresentou na Assembleia da República, esqueceu-se, acho que é uma rima que esqueceu-se de um anexo. Pode rimar com outras coisas, mas com falhar para cá sabe, esqueceu-se de um anexo. Depois esqueceu-se e falhou na contradição 13º e 14º mês relativamente à sua reposição, se era 2013, 2014, 2015, uma atrapalhada. Sim, Depois é um jogo anual. voltou a falhar quando enviou para Bruxelas o DEO sem os números do desemprego. E agora voltou a falhar. Não deu conhecimento também à voltou Assembleia, a falhar. Isso é e não falhou em pequena coisa. É que o déficit neste momento, segundo a Unidade Técnica de Acompanhamento, 7,4%. Exato, mas não estamos no final do semestre, no final do ano. Está bem, mas 7,4%. E, portanto, o falhanço é significativo. A finais de abril. Para alguém que alguns diziam ser
um português com passaporte alemão, estes falhanços são Quem é que disse que ele é um português com passaporte alemão? Nunca ouvi dizer isso. Sim, o Boaventura Sousa Santos isso, dizia a brincar é um que sociólogo Vítor de Coimbra. era um português com passaporte alemão. Ora, Mas admito que para quem vinha com essa imagem de rigor, em tão poucos meses, diria que se calhar pode estar a essa ser imagem contaminado pela está a ser atmosfera, posta digo em eu. causa. Mas, João, eu de digo forma que Rui, nós temos mas forma admito que possa estar em causa as metas para o déficit, ou, como referiu o Jaime, Ou seja, não. não há nenhum indicador positivo. Eu não disse que não, disse que até agora Todos não há ainda não os é, indicadores mas são vamos estar negativos. atentos. Espero, tenho esperança, mais esperança do que convicção, de que não esteja em causa o cumprimento das metas orçamentais. Mas que todos os indicadores são negativos, são. É evidente que, João, muito rapidamente, o comportamento, por exemplo, que está a ter Receita é preocupante, concordo. E não tenho Já o dúvidas disse nenhumas, aqui e digo várias sempre, vezes, não é? e digo que, efetivamente, se não houver uma capacidade de inversão do ponto de vista de criação a partir de finais de maio e junho, que no fundo é onde nós estamos já, pronto, finais de maio e junho, de outras receitas nacionais, podemos ter uma surpresa. Portanto, mas vê algum indício de que surjam esses... até agora não. Eu gostava de dizer que, efetivamente, infelizmente, e são coisas que às vezes não fica bem dizer, mas é um facto, a situação da atividade económica neste momento não está a ter o ritmo que se pretendia. Eu sei que o Estado tem aqui um papel relativamente limitado, há outros mecanismos que nos estão a falhar, mas eu, enquanto cidadão, estava à espera que agora, em finais de maio, a dinâmica da atividade económica fosse claramente superior àquela que está a acontecer. Mas vai piorar o nível de desemprego e, embora não O Primeiro-Ministro já valha admitiu rigorosamente isso. O Primeiro-Ministro nada admitiu ter razão antes do tempo, Já admitiu isso? lembrava que o Governo, dizendo que não é necessário, apesar destes maus indicadores, fazer uma correção, significa que tínhamos razão antes do tempo quando dizíamos que o orçamento para 2012 tinha uma enorme folga. Tinha exatamente essa folga. Em que sentido? Folga capaz de... Mas folga em que sentido? Folga capaz de absorver todas estas discrepâncias Não, o problema é que na previsão de receita e no aumento O da desemprego despesa. está a aumentar não é por culpa do Estado, é por culpa Não de estava a todo falar o do ecossistema. desemprego. Estava a Se o dizer desemprego está a que havia aumentar, folga Estava-se capaz de a referir às absorver... almofadas e às folgas. tinha que ter, porque absorver você já sabia que o tudo. desemprego ia aumentar e tinha que ter mais subsídios de desemprego. Sabia que a receita ia baixar, portanto tinha que haver aqui uma folga que permitisse acomodar isso. O Orçamento do Estado prevê que a receita aumente, não é que baixe. Não, prevê que aumenta ao longo do ano e nós estamos em maio. Por isso é que eu digo que isto tem que ser visto como um todo. Claro. E por isso é que eu digo que nós vamos ter aqui dois momentos fundamentais, que é o junho e é o setembro. Eu estou de E são acordo decisivos. consigo. E são decisivos. Se estes Se nós chegarmos a dados- outubro, e peço desculpa, só para acabar, se chegarmos a outubro, já não falo em julho, efetivamente a decalagem daquilo que foi a capacidade de execução de receita em 9 meses, até final de setembro, Isso aí e a capacidade de recuperação do ponto de vista da despesa é um fracasso do for- governo. Não, digamos Era um que fracasso é um total. fracasso de todo o sistema e o Governo, em algumas variáveis onde em princípio poderia ter tido capacidade de controle, poderá não o ter conseguido fazer. Mas só podemos dizer na altura, portanto não vamos estar a Sim, se antecipar. estes números fossem os números Vamos estar a finais, antecipar. era uma catástrofe. E oxalá isto, de facto, não Mas se o concretize. desemprego, o Primeiro-Ministro tem sido muito rigoroso e muito correto em dizer que o desemprego ainda vai aumentar. Nós podemos Mas chegar a ainda há níveis dias de disse 18% que não de desemprego, compreendia claro. como é que tínhamos chegado a estes valores. E vai aumentar. Mas E aí, não foi mas, só ele mas que aí há disse. uma unanimidade em quase todos os economistas que, de facto, foram apanhados um bocadinho de E veja o caso de surpresa. Só Espanha, quem não é? estava de, to- desatento. de todos os quadrantes. E veja de o todos caso de os Espanha. Em quadrantes. Espanha então ainda é pior. Não é? Meus senhores, muito obrigado ambos pela vossa presença neste Em Foco. Até para a semana. Amanhã outro tema estará em foco.